todos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Os que estiverem chegando pela primeira vez, tiverem interesse em saber melhor o funcionamento da casa, podem se informar com o pessoal da biblioteca, que eles terão imenso prazer em ajudá-los. Então, para nos prepararmos para a palestra e aquietarmos os nossos pensamentos, o Edmilson vai ler uma mensagem de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Bom dia a todos. Bom dia. Um livro tão nosso. Socorre a ti mesmo. Pregando o Evangelho e curando todas as enfermidades. Está em Mateus 9:25. Cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual dos teus olhos. Defende-te contra a surdez. Entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Dedica a arritmia e a dispneia. Contudo, não entregue do coração a impulsividade arrasadora. Combate a neurastenia e o esgotamento. No entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Persegue a gastronomia, mas inculca teus apetites da mente. Melhora as condições do sangue, todavia, não o sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Desvia a hepatite, entretanto, livra o fígado dos excessos de que te comprares. Remove os perigos da alegria, contudo, não sufoques os rins com os venenos de taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, preparando, porém, o que fazes com os teus pés, braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam, todavia, aprende a guardar a mente do idealismo superior e dos atos nobres. Consagra-te a própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino a teus órgãos. Eles são vivos e educados. Sei que teus pensamentos se purificam e sei que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem. A intervenção dos remédios humanos não passará de medida de um trânsito para a inutilidade. Vamos à oração de abertura, então. Senhor, queremos agradecer por estarmos aqui, reunidos, nesta casa de oração, usufruindo das energias boas deste ambiente que foi tão amorosamente preparado pelos benfeitores que aqui se encontram. Pedimos, Senhor, o amparo da espiritualidade maior para estarmos receptivos a estas energias e aos ensinamentos que receberemos hoje, para que possamos sair daqui fortalecidos física e espiritualmente, e mais esclarecidos acerca das verdades eternas, acerca das tuas leis, Senhor, que possamos então aplicar em nosso dia a dia, buscarmos trabalhar as nossas imperfeições, desenvolver as virtudes, buscarmos viver de acordo com as tuas leis, Senhor. E pedimos também força, sabedoria e coragem para vencermos todas as provações que bem sabemos são necessárias ao nosso progresso espiritual, que possamos manter a fé, a esperança em dias melhores, a confiança no teu amparo, Senhor, para que possamos vigiar em nosso dia a dia nossos pensamentos,
palavras e atos, buscarmos trabalhar as nossas emoções, educar nossos sentimentos, para assim nos relacionarmos com mais harmonia com os nossos irmãos. Senhor, te pedimos ainda, esteja sempre conosco, nos amparando, nos protegendo e nos guiando em todos os momentos. Que assim seja. Hoje nós temos a alegria de receber Andrei Tchequeleiro, pronunciei certo, né? Eu não pronuncio italiana, sobrenome italiano. Ele é trabalhador do Centro Espírita Ildefonso Correia. Ele é coordenador de grupos de estudos, é um divulgador da doutrina. Seja bem-vindo. Muito bom dia a todos, amigos. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui nesta casa espírita, trazendo um abraço dos amigos do Centro Espírita Ildefonso Correia, que juntos partilhamos deste grande deleite que é conhecer o Espiritismo e poder ter momentos como este, de poder estudar mais profundamente assuntos que têm a ver tão diretamente com a nossa vida e com o nosso dia a dia. O tema de hoje nos parece, assim, inicialmente um pouco pesado, de falar de enfermidades diretamente, mas precisamos falar diretamente ao nosso coração, à nossa alma, sobre esses cuidados que temos que ter em relação aos nossos pensamentos, entendendo a ligação direta que eles têm com a nossa saúde, com a saúde do corpo. De início, eu vou contar com a ajuda de um convidado especial que vai aparecer ali, é claro, e que vai falar desta temática de uma forma com muito mais propriedade do que eu. Falo de Divaldo Pereira Franco, que aos seus 91 anos de idade tem muita experiência de vida, tem muito estofo moral para poder nos falar sobre todos os temas dos quais nos fala. E aqui vai nos falar a respeito de saúde, de pensamento. Divaldo, para aqueles que não sabem, apenas dando alguns números que já são surpreendentes, volto a dizer, com 91 anos de idade, já passou por mais de 2.000 cidades no mundo inteiro proferindo conferências. E ainda o faz normalmente nesta idade. Pela sua mansão do Caminho, no bairro do Pau da Lima, em Salvador, Bahia, já passaram mais de 35 mil crianças. 35 mil crianças já foram auxiliadas e já receberam o amor daqueles voluntários que trabalham lá. Através da sua lavra mediúnica, nós já recebemos mais de 250 obras, uma produção literária que nos deixa extasiados. Por vezes nós sempre estamos percebendo, todo ano chegando mais de uma obra, estamos aí com mais de 250 obras. E o tema de hoje nós tiramos de uma delas, uma das mais recentes, chamada Seja Feliz Hoje. Sugerimos como uma leitura destas de cabeceira, aquelas que a gente lê um capítulo por dia, e lá há um capítulo com esse nome, Pensamentos e Enfermidades. Joana de Ângeles, um espírito sempre muito presente na vida de Divaldo, traz mais esta obra e esta comparação. E aqui ele nos vai falar durante alguns minutinhos sobre esta temática, dando uma introdução ao nosso tema. Então vamos ouvi-lo. Eita,
fundamental importância do nosso pensamento. Está demonstrado cientificamente que cada um de nós é o que cultiva na sua área mental. Todo aquele que cultiva pensamentos bons, naturalmente, mantém-se vinculado às regiões felizes da espiritualidade, mesmo que não tenha convicção religiosa. A onda emitida será captada por uma antena correspondente e haverá uma sincronização de acordo com a qualidade vibratória. Aqueles outros que optam pelo pessimismo, pela reclamação habitual, e que se complazem mesmo na censura, na maledicência, vibram em faixas inferiores do pensamento, sendo acolitados por espíritos inferiores, que se comprazem com esse comportamento doentio. Isso vai afetar a nossa existência. E é por essa razão que a doutrina espírita nos informa que nós somos o resultado daquilo que fazemos de nós. Senão, na atualidade, nos dias transatos e existências anteriores. Sendo que um grande número ainda na atualidade continua cultivando os pensamentos da vulgaridade, os pensamentos grosseiros, em que ostentam a crueldade. E muitas vezes o estágio moral de inferioridade em que se compraz. Vivemos um momento muito grave. A depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde, é pandêmica. E prevê este nobre organismo mundial que no ano 2025 a causa máxima do óbito será pela depressão. E que através da depressão nós teremos um fator que leva à morte, suicídio. Porque o indivíduo, quando entra no transtorno depressivo e deixa de produzir a serotonina, a noradrenalina, a dopamina, as substâncias da alegria, do bem-estar, do bom relacionamento, faz o vazio existencial. E nesse abismo, que é um poço profundo, a angústia instala-se. Como diz o Dr. James Holmes, e a angústia é como uma ave negra que nos abraça, que nos esmaga, que nos estreita. Vale a pena, portanto, cultivarmos pensamentos bons. E mesmo quando a tristeza nos invada, é um fenômeno perfeitamente natural. Não é sempre depressivo. A tristeza somente é depressiva quando ela se prolonga por mais de 2 semanas, tornando-se, de certo modo, patológica. Quem é que não fica triste diante de um choque emocional, de uma traição, de um prejuízo, de uma perda da afetividade, de uma perda de um valor, de uma perda de uma viagem, enfim, de algo que não corresponde aos planos que nós estabelecemos? É inevitável. A frustração, o choque, a tristeza e até uma certa melancolia, porém de breve duração. Porque outros fenômenos ocorrem em nossa vida chamando-nos a atenção. Por que nos determos naqueles que são perniciosos? A problemática da nossa saúde é de relevante importância. De acordo com os pensamentos superiores que cultivarmos, teremos respostas emocionais, orgânicas, como frutos psíquicos do nosso comportamento mental. O notável cancerologista de Yale, essa nobre universidade norte-americana, o Dr. Bob Siegel, chegou à conclusão de que muitos processos cancerígenos têm origem dos conflitos emocionais. Ele constatou estatisticamente que nos divórcios litigiosos, uma ou outra das duas partes sempre termina fazendo uma depressão. Especialmente quando os métodos de ataque daquele que se considera superior são perversos, injustos
e fundamentado muitas vezes na fraude, na calúnia. E que em determinado período, passado um certo momento, surgem as células cancerígenas e o tumor começa a devorar a vida. Por isso que na sua clínica, ele tem por hábito interrogar o paciente portador de uma neoplasia maligna. Você prefere psicoterapia, radioterapia, quimioterapia, ou prefere uma cirurgia? O paciente é tomado de surpresa, mas doutor, o senhor é que sabe. Muito bem, eu sei o que vou lhe fazer. Mas do que você prefere? Ah, eu preciso logo uma cirurgia, eu quero ver me livre deste monstro devorador da minha vida. E ele vê que a pessoa não tem resistências morais para enfrentar a luta. Dificilmente sairá do câncer. Será por ele, segundo. Mas se o paciente, por acaso, disse, o senhor pode fazer uma terapia que ele vai libertar do câncer, eu opto por ela. É claro que ele fará a recomendação médica mais necessária, mas ele verá que esse indivíduo tem garra, ele quer lutar. Ele tem valores para sobrepor-se à situação lamentável e dolorosa. E então ele tem constatado, por exemplo, como no caso de uma paciente que veio do meio oeste, ele mora na costa leste americana, no estado de Connecticut, e que era portador de um câncer no estado avançado de metástase. Depois que ele faz a análise de toda a história que ela lhe trouxe, e submete a alguns exames complementares, e diz, senhora, infelizmente a senhora chegou tarde demais. E ela agora tomada de espanto diz, mas doutor, o senhor não me daria uma chance em 100? Eu disse, não, senhora. A senhora não tem uma chance em 100. Mas em 1000 casos eu não seria uma exceção? Não, senhora. Infelizmente. O estado está muito avançado. E eu não posso substituir órgãos. Ela parou e voltou à carga. E em 1 milhão de casos, eu tinha uma chance. E bom, em 1 milhão de casos, a senhora teria essa chance. Ele pode remir-se, desaparecer. A senhora pode lutar e até vencer em 1 milhão de casos, sim. E então o senhor trate de mim, porque eu sou esta vitoriosa em 1 milhão de casos. E ele começou a cuidar. Deu-lhe o melhor atendimento. E depois de 2 anos, ela recebeu alta. Porque ela quis lutar. Ela encaminhou seu pensamento não para o câncer, mas só para a saúde. Ele recomendou-lhe visualizações terapêuticas, para que ela descesse psiquicamente as áreas afetadas pelo câncer. E ao invés de destruir as células cancerosas, que seria uma onda de ódio e de animosidade, que ela diluísse pelo sentimento da ternura, pelo pensamento do amor, que ela as substituísse por células saudáveis. E o resultado foi de surpreender. Também ele teve a oportunidade de receber um paciente. Era o ítalo-americano, o senhor John Florio. Este homem veio até ele aos 84 anos de idade, acompanhado por uma sobrinha que era enfermeira universitária. E dizia, doutor, eu o trouxe aqui à força, porque ele é portador de um câncer de estômago e eu receio que haja metástase. Vovô tem 84 anos, mas é muito teimoso. Então, quem sabe ele poderia fazer uma cirurgia, retirar parte do estômago e ter pelo menos alguns meses de uma vida relativamente saudável. Ele estudou todo o caso do paciente de ser emergência. Poderemos iniciar amanhã os exames complementares, coagulação de sangue, cardiologia. Ele disse, mas doutor, eu não posso operar amanhã, porque uma operação dessa é de largo porte. Eu necessitarei de um período de convalescença. E estamos em primavera em Boston. Eu sou encarregado de embelezar a cidade, eu sou jardineiro. E eu tenho contato com a prefeitura para tornar Boston uma cidade muito bonita.
Eu coloco as mudas, faço desenhos, relógios florais. Eu não posso. Eu virei do outono. Do outono eu virei. Porque eu disporei do outono e do inverno para a convalescença. E o médico disse, do outono e do inverno. O senhor já estará morto faz meses. Não, doutor, eu não vou morrer. Pegou os exames e o médico não quer deixá-los aqui, já que você vai voltar. Então eu deixo. E partiu com a sobrinha, que meneava a cabeça, sem acreditar que ele pudesse ter 6 vidas, ou melhor, 6 meses de vidas. Posteriormente, quando o doutor Siegel chega ao consultório, encontra sobre a mesa o prontuário dele. E diz a enfermeira, mas este homem já morreu. Ele disse, não, ele está aí. E entra o senhor Johnny Florio, 84 anos e 8 meses. Jovial, corado, queimado do sol. E disse, como lhe falei, eu venho agora para a cirurgia. E ele de imediato tomou as providências. Submeteu o senhor Flório ao ato cirúrgico. Fez catagem de gânglios. Tirou-lhe uma terça parte do estômago. E recomendou-lhe, dentro de uma semana, depois que o senhor tiver alta, volte para nós continuarmos o tratamento. Uma semana depois, quando ele vem à clínica, encontra sobre a mesa todos os documentos do senhor John Florio. Só que se haviam passado 4 anos. E ele, surpreso, diz à secretária, mas este homem já morreu. E ela sorrindo, se ele morreu, é o espírito dele que sai fora. Mande-o entrar. Ele esperava encontrar um homem cadaverizado. Porque 4 anos após o ato cirúrgico, de um câncer de estômago com suspeita de metástase ganglionar, e entra o senhor sorridente. Doutor, mas senhor Flório, eu não lhe recomendei que voltasse dentro de uma semana? É verdade. Mas você sabe como somos nós, as pessoas de idade, teimosos. Esquecido, doutor. Mas eu venho aqui porque tenho necessidade de fazer uma pergunta. Pois não, senhor Flório. Eu queria saber do senhor o que é que eu devo comer. Senhor Flório, o que é que o senhor tem comido nesses 4 anos? Isto não é estômago. É uma fornalha que derrete o aço. Continue a sua vida assim. Agora me conte como é que o senhor conseguiu sobreviver. Ah, doutor, eu era de um temperamento rebelde, insuportável. Na idade adulta, eu tive problemas digestivos. E continuei com o meu temperamento feroz. Então eu fiz uma úlcera. Mas eu continuei com o meu temperamento cada vez mais revoltado. E fiz um câncer. E o médico me disse, agora você vai morrer. Ou muda de temperamento, ou o câncer lhe devora. Eu, então, optei por viver. E procurei mudar de temperamento. Fui dedicar-me a cuidar de flores. A conversar com as flores, a cuidar dos meus jardins, a embelezar a cidade de Boston. E aqui estou. Porque o meu organismo correspondeu. Teve um dia que eu disse ao estômago, mas que é isso? Eu estou tratando você muito bem. Está na hora de você corresponder. E diz o doutor Burns Siegel, este comportamento mental fez que os neurônios protegessem a alegria de ele viver, os seus sorrisos ante o espocar das primaveras. Contribuiu para que ele produzisse na saliva da língua imunoglobulina, substância saudável que imuniza o indivíduo. Então, recomenda um admirável médico cancerologista. A mudança do humor, a mudança do comportamento, a mudança mental. E ele era, nesse tempo, agnóstico. Na atualidade, ele aceita a realidade transcendente de Deus. Depois de um longo diálogo que tivemos, narrou uma experiência fascinante que o levou, essa experiência, a reflexionar em torno da máquina orgânica da sua perfeição, da sincronia de todas as células, da memória de cada uma célula, que deve dividir-se cada 28 ou 32 dias,
deste fenômeno da mitose, da harmonia. E então, ele me diz, a terapêutica do câncer, pelos processos mais avançados da tecnologia médica, terá que ser acompanhada pela mudança de comportamento da criatura humana, para melhor. Porque através dessa mudança, há uma interação, que é mente-corpo, em que a mente ajuda o corpo e o corpo corresponde de maneira saudável à mente. Então nós somos responsáveis pelo nosso estado de bem e de mal-estar. É provável que fatores externos, situações inesperadas, criem-nos embaraços. Isto é inevitável. Mas nós podemos mudar a estrutura e administrar os problemas quando eles nos chegam, não permitindo que eles devastem a nossa existência. Então nós podemos administrar perfeitamente as ocorrências que nos sucedem, tanto aquelas que nos exaltam, nos podem levar ao desbordar da alegria, em atitudes muitas vezes desequilibrantes, como também aquelas que nos perturbam, que nos levam às situações lamentáveis e deploráveis, administrando-as com os vários recursos do pensamento otimista. Amanhã será melhor do que hoje, porque a noite tempestuosa que vergasta a floresta é também a benfeitora que produz a renovação. Os galhos despedaçados, aqueles não mais resistentes que foram destruídos, dão lugar a vergôntias novas, a novas expressões da árvore que se enriquece de beleza e naturalmente dá vida nova ao lugar por onde passou a devastação. Nunca esquecermos que a meia-noite e 1 segundo já é alvorada. Embora ainda esteja a noite em predomínio, mas já começa a amanhecer, e logo mais será dia pleno e exuberante de Deus. Nós temos muito a aprender com este homem. Aproveitemos todos os momentos em que tenhamos a oportunidade de tê-lo ainda conosco, próximo. Não sabemos até quando teremos ele por aqui. Os estudiosos do pensamento moderno nos falam que o ser humano normal pode ter até cerca de 95 mil pensamentos por dia. Imaginem que cada um de nós aqui pode ter num dia cerca de 95 mil pensamentos. Vejam a dimensão disso tudo. E a pergunta que vem logo em seguida é a seguinte: quantos desses pensamentos são bons? Quantos desses pensamentos são ruins? Quantos pensamentos são saudáveis? Quantos desses pensamentos não nos servem para nada ou até nos prejudicam? O Espírito Joana de Anjos nos fala que, infelizmente, lamentavelmente, a maioria desses pensamentos, desses nossos pensamentos, ainda é constituída por ressentimentos, interesses vis, interesses terrenos, materiais, paixões negativas, desejos libertinos, repetitivos, vulgares. Joana ainda nos fala que desconhecemos o poder que tem o nosso pensamento, que poder tem, que força tem este nosso pensar. Quando descobrirmos este poder que temos conosco, quando o homem descobrir o verdadeiro poder do seu pensamento, será como ter descoberto o fogo novamente, dada a grandiosidade de tudo isso. Então, é importante que nós passemos a observar e a cuidar com mais cuidado dos nossos pensamentos. Por isso, a nossa temática envolve o estudo deles e a atenção
a qualidade dos nossos pensamentos no nosso dia a dia. Os Espíritos nos dizem que cada comportamento mental nosso, cada pensamento, cada ideia, possui o seu correspondente emocional que culmina em somatização específica. Vejam a ligação que sempre vai existir entre o mental e o físico. Cada comportamento mental possui o seu correspondente nas emoções e que culmina na somatização. A somatização é o resultado no físico daquilo que estava no mental e no emocional. As somatizações são inevitáveis, elas acontecem inevitavelmente, porque não existe uma fronteira, uma linha divisória entre a mente e o corpo. Em a doutrina espírita nós estudamos e sabemos que nós, enquanto estamos na Terra, somos espírito, perispírito e corpo. Não há uma fronteira, uma linha divisória que delimita claramente a separação destas três partes. O espírito age na matéria através deste laço que é o perispírito, porque precisa de um laço semimaterial para fazer essa ligação de algo que não é matéria, que é imponderável, que é o espírito, com algo que é extremamente material, que é o corpo. Precisa deste laço, e este laço é o perispírito, o corpo espiritual. E esse corpo espiritual está ligado ao nosso corpo físico, célula a célula. Então, tudo que acontece em nível espiritual, mental, emocional, naturalmente chega no corpo físico. Claro que tem coisas que acontecem de pouco significado que não vão ter nenhuma significância grande no corpo. Mas, conforme nós vamos ver, aquilo que acontece com maior retumbância, maior repetição, continuidade, significado no espírito, vai ter o seu significado no corpo físico, que é o que os estudiosos hoje chamam de somatização. Então, todas as pessoas acabam provocando mudanças no seu corpo quando enfrentam determinadas situações emocionais, e essas situações emocionais são de alguma forma marcantes, traumatizantes. Todas essas situações acabam transferindo alguma coisa para o corpo físico. Aquelas que produzem estresse, ansiedade, estão ali no topo destas na qual nós estamos nos referindo. Joana nos fala também que o corpo, o nosso corpo físico, é laboratório de gigantescas possibilidades. Mesmo com todo o conhecimento que nós temos hoje na área das ciências, ainda não descobrimos e ainda não conhecemos o funcionamento do corpo físico, desta máquina, na sua completude. Dada a sua complexidade e dada a grandeza deste instrumento material que nós recebemos, e que precisa ser valorizado e que precisa ser cuidado. Então ele é um laboratório de gigantescas possibilidades. E olha só que interessante. Sempre suscetível de autodesarranjar-se ou autorrecompor-se conforme as vibrações emitidas pela mente. Então, eu me desarranjo fisicamente e eu me rearranjo fisicamente. Eu me adoeço e eu me curo. Eu tenho o poder de me adoecer e eu tenho o poder de me curar. O meu próprio corpo tem este poder, tem estes recursos para isso. Dadas as possibilidades que este corpo tem. O corpo tem esses recursos, mas ele sozinho não faz isso. Ele trabalha sobre as ordens da mente. Se a mente está dizendo para ele se autodesarranjar, ele vai se desarranjar.
Se a mente está comandando para que ele se recomponha, ele vai se recompor. Quem dá os comandos é a mente, são os pensamentos. Então, olha lá, se os eflúvios, as vibrações emitidas pelo pensamento são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Então, se você sente, num momento, se você está num lugar, por exemplo, quando a gente vem na casa espírita, e a gente tem pensamentos bons, a gente percebe que aqui alguma coisa é diferente, porque os pensamentos são bons aqui, a psicosfera é boa pela preparação espiritual, a gente percebe que o corpo também sente isso. Meu corpo se sente bem aqui, cada vez que eu venho aqui. Mas se esses pensamentos são maus, por exemplo, eu tenho um ataque de raiva, desses normais que a gente tem, um momento de raiva numa situação da vida, a impressão que o meu corpo recebe na hora é penosa. Eu sinto uma dor no estômago, eu sinto uma pontada na cabeça, alguma coisa acontece em mim, uma dor nas costas. Cada um tem o seu calcanhar de Aquiles, onde sabe que dói. O corpo vai sentir de alguma forma. Se são permanentes e enérgicos, os eflúvios maus, essas vibrações ruins, podem ocasionar desordens físicas. Não é a outra causa de certas enfermidades. O que ela está dizendo aqui? Se esses pensamentos maus, ruins, negativos, são permanentes, seguidos e muito enérgicos, muito fortes, com muita intensidade, isso é, se você constantemente tem ataques de ira nas situações da sua vida, toda semana você está tendo isso dura meses, e anos e mais anos você tem esse tipo de comportamento, isso é, essas suas descargas emocionais são constantes, permanentes e enérgicas, você vai causar desordens físicas. Porque o nosso corpo é fantástico. Uma ou outra descarga negativa ele aguenta. Ele suporta sem muitas vezes trazer nenhuma desordem para a gente. Uma ou outra situação que a gente passa, um perigo, uma jogada de adrenalina que a gente dá no corpo, ele aguenta. Mas imagine você fazendo isso dia após dia, semanas, meses e meses, daquele ressentimento, daquela mágoa, ou daquele ataque de raiva, daquele momento em que você encontra aquela pessoa e você sempre vibra mal, daquelas situações que persistem durante meses e anos. E isso você está sempre jogando isso para dentro, produzindo alguma coisa ali no teu corpo, meses e anos. E aí, com isso, nós conseguimos produzir as enfermidades. Então, para você criar uma enfermidade para você, não é fácil, não é de uma hora para outra. Não é numa semana que nós criamos uma enfermidade destas graves. São meses, são anos em que a gente vai minando, a gente vai se auto-envenenando. Em que a gente vai, por exemplo, destruindo o nosso sistema imunológico e vai nos tornando fracos. É isso que ele está dizendo aqui. Então, quando a gente vai analisar o panorama das enfermidades na nossa vida, nós temos que identificar 3 fatores principais. Porque a gente pode levantar agora e dizer assim, mas espera aí, tem enfermidades que a gente traz já geneticamente, que a gente traz ao nascer. Como é que eu vou explicar isso com comportamentos emocionais de agora, se eu já trago isso? Se já veio geneticamente na minha família e eu já tenho propensão àquilo. Como é que vai explicar isso? Lembra que a gente falou sobre corpo, espírito e perispírito? Este perispírito tem como função o registro de todas as nossas experiências em todas as encarnações. Se eu não feri hoje esse perispírito, se eu não maculei hoje esse perispírito, eu maculei antes. O
Então, se hoje eu nasço com problemas em determinada área da saúde, é porque eu já me desequilibrei mentalmente antes. E esse meu perispírito, que é o meu modelo organizador biológico, que é a forma que vai formar um novo corpo, a forma está danificada, porque ela foi danificada antes. Então, funciona o mesmo raciocínio, só que eu estraguei isso antes, eu desequilibrei isso antes. E agora ele já chega para mim com dificuldades, porque eu já tive esses problemas numa encarnação passada, ou algumas encarnações passadas, ou venho tendo problemas naquela área. Por exemplo, se eu desenvolvi um processo vicioso numa determinada área que prejudicou um órgão seriamente, é natural que eu venha com dificuldades naquele órgão, nesta encarnação. E que apresente dificuldades, desde nascença, às vezes, em um determinado órgão. Porque eu já prejudiquei isso lá antes. Então funciona da mesma forma o raciocínio. Então as nossas doenças vão ser constituídas por 3 ingredientes, podemos assim dizer. O primeiro deles diz respeito a essa necessidade da purificação de males praticados no passado. Coisas que eu já trago comigo. Doenças que eu já trago comigo, enfermidades que eu já trago comigo, por não ter cuidado de mim como deveria ter cuidado no passado. Segundo ingrediente, as circunstâncias ambientais, que fazem parte. As circunstâncias onde eu estou inserido, o ambiente onde eu estou inserido. E o terceiro aspecto é justamente os sentimentos e as minhas emoções morais. As circunstâncias emocionais, por exemplo, as circunstâncias ambientais dizem respeito ao meio que nós estamos. Por exemplo, tem que considerar que no meio onde nós estamos, aqui no sul da nossa cidade, nós temos, por vezes, epidemias de determinados vírus, em que todos nós ficamos expostos a isso. Que vamos nos vacinar, que temos que nos prevenir em relação a isso. Então, o vírus está no ar. Nós todos estamos expostos a essas circunstâncias ambientais. Por que alguns ficam doentes e outros não? Porque não é esse só o fator que determina você ficar doente ou não. Porque existem outros fatores. E o principal deles é o fator emocional e mental. Como está o teu sistema imunológico? Ele diz que o sistema imunológico de uma pessoa tem capacidade de se defender daquilo e o outro não, dentro da mesma casa. Um fica doente e o outro não fica. Por que aquele sistema imunológico é capaz de se defender e o outro não? Como eu fortaleço o meu sistema imunológico? Pelos pensamentos positivos. Pela saúde do pensamento. Como eu enfraqueço o meu sistema imunológico? Pelo cultivo dos pensamentos negativos, destrutivos. É isso que ela vem trabalhar aqui. Então, que fique claro para nós esta afirmação dura, mas objetiva. Toda doença é sinalização de que algo não está bem no paciente. Mentalmente, espiritualmente. Que deve procurar o desencadeador, procurar encontrar o desencadeador moral da problemática. Temos que tratar as nossas doenças com os recursos que nós temos no mundo. Vamos procurar os nossos médicos, cada um da sua forma, cada um usando as terapias que deseja utilizar. Se o mundo nos oferece recursos para tratarmos as nossas doenças, vamos utilizar. Mas, se eu não encontrar o desencadeador moral, eu vou me curar dessa doença aqui, e semana que vem eu desenvolvo outra ali, ou a mesma ali, porque o desencadeador moral continua. Eu continuo tendo os mesmos comportamentos repetitivos mentais. Câncer, inclusive. Através dos recursos que a ciência hoje me dispõe. Mas eu continuo com a alma cancerosa. Eu continuo com o câncer na alma, porque eu não mudei os meus comportamentos. Não houve a cura real
Então é capaz de eu, daqui a alguns anos, desenvolver um outro tipo de doença, porque eu não curei paralelamente o desencadeador moral. Que aqueles exemplos que Divaldo traz conseguiram perceber. Quando aquele senhor que cuidava das flores percebeu, olha, eu era assim, eu tinha um comportamento desta forma e eu mudei o meu comportamento. Eu era um homem desse jeito, de senho fechado, desta forma, e eu me transformei. Isso ajudou, claro que com o tratamento que ele tinha feito, mas isso ajudou para que aquilo não voltasse mais. Para que ele curasse a sede da doença. Então, isso que nós temos que entender. Nós temos que tratar e trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo. Nós estamos hoje viciados em buscar soluções fáceis, desde os nossos mais simples distúrbios de saúde do dia a dia. Qualquer dorzinha de cabeça, a gente vai lá em casa, naquela farmácia que cada vez está maior dentro de casa, e vai lá e resolve o probleminha. Eu não sou capaz de tentar descobrir por que eu estou com aquela dor de cabeça. Qual foi o desencadeador dela? Que às vezes é de algum excesso que eu cometi na alimentação, nas horas na frente de uma tela. E eu não sou capaz nem de analisar isso para tentar me corrigir. Não, eu vou rapidamente lá na dor de cabeça, é o remédio tal, é o que funciona para mim, e eu vou lá e me resolvo. E daí estamos nós hoje, hipocondríacos, viciados em remédios, consumidores vorazes de tudo quanto é tipo de medicamento. E é por isso que nós vamos ver que em plena crise econômica do nosso país, um dos mercados que mais cresceram foram do quê? De farmácias. Costumo brincar, não fui eu que criei isso, mas ouvi e achei muito curioso, que hoje um dos maiores perigos que você corre ficando parado numa esquina da nossa cidade não é mais ser assaltado, mas sim de você virar uma farmácia. Porque é incrível como esse negócio cresceu. E a gente percebe que elas estão assim, brotando de tudo quanto é lugar, e elas aparecem uma do lado da outra. Você imagina, mas como é que tem mercado para tudo isso? E acreditem, eles não abrem assim à toa, sem antes fazer um estudo de mercado e saber que ali vai vender bastante, que eles vão atender aquela quantidade de pessoas que está em volta. E somos nós. Isso é preocupante, saber que nós estamos mais doentes, ou achando que estamos doentes, ou querendo nos automedicar, quer dizer, não é algo bom de se saber que o mercado de farmácias, de drogarias, está bem no nosso país. Então é de se pensar se nós estamos buscando a real cura das nossas enfermidades, desde as mais simples às mais complexas. Desde aquelas que, por vezes, só indicam que o meu sistema imunológico está baixo, está com problemas. Por exemplo, se nós estamos pegando gripe e resfriado seguidamente, indica que o meu sistema imunológico está com dificuldades. E o sistema imunológico é um que é afetado pela nossa emoção diretamente. A gente é capaz de identificar por que o meu sistema imunológico está assim tão frágil. Aí você vai ver que você está numa fase extremamente preocupado, você anda muito nervoso, você está com problemas aqui ou ali. E aí você vai perceber, poxa, eu estou precisando me reequilibrar antes de ficar tomando um monte de remédio. De que forma eu posso me tratar? Então eu vou usar de outros tratamentos que eu tenho disponíveis. Eu vou fazer visualizações terapêuticas, eu vou praticar meditação, eu vou buscar terapias como yoga, como outras terapias que buscam trabalhar o equilíbrio da mente, para eu saber administrar os meus problemas. Porque eu estou vendo que ao administrar os meus problemas, eu ando perdendo, eu ando sendo consumido pelo estresse, pela ansiedade, e isso tem feito com que o meu sistema imunológico se destrua.
Daí a homeopatia trabalha isso de uma forma excelente, porque ela trabalha no sistema imunológico. Ela trabalha justamente nesse equilíbrio da alma para que a alma não adoeça, na profilaxia. Né? Então, a gente vai buscar outras formas de se precaver para que a gente evite ficar doente e não ficar atuando só depois que já ficou doente. Então, o caminho para o pensamento e saúde vai passar por tudo isso aí. E, de hora adiante, traz a seguinte proposta nesse sentido. Para uma existência saudável, é indispensável, e olha o que ela fala, pensamento gentil e nobre, que irá conectar-se aos órgãos físicos para contribuírem em favor da harmonia e da alegria de viver. A proposta dela é pensamento gentil e nobre para uma existência saudável. Proponhamos-nos isso. Pensamento gentil e nobre para com quem? Para com todos. Onde quer que a gente vá. Sabe esse pensamento que a gente se esforça para ter quando chega na casa espírita? Eu sei que aqui a gente faz um esforço a mais. Que a gente chega sorrindo, que a gente deseja o bem para as pessoas, que a gente abraça, que a gente, de alguma forma, se esforça um pouco mais para ser agradável. Imagine esse tipo de pensamento, que a gente percebe claramente que a gente está vibrando bem uns para os outros aqui. Imagine esse tipo de pensamento e comportamento em todas as situações lá fora. Dentro da sua família, por mais complicado que ela seja, dentro do seu ambiente de trabalho, por mais difícil que ele seja, com qualquer pessoa que seja, com o seu chefe complicado, com os seus subalternos, com quem trabalha com você, é o pensamento gentil e nobre para com todos. Desejar o bem para as pessoas, por mais cruéis que elas sejam com você, por mais difíceis que elas sejam, é desejar o bem e esperar o bem. Deixarmos de ser tão resguardados, sempre esperando o mal das pessoas, tão pessimistas em relação ao mundo e aos outros, tão fechados, tão sisudos. Então é esse pensamento gentil e nobre em que você está sempre se doando. E isso contribui em favor da harmonia e da alegria de viver. A gente vai perceber que isso vai nos dando mais alegria de viver, porque a gente vai mudando o nosso padrão mental. Mudar o padrão mental, o primeiro beneficiado somos nós mesmos. Costumo dizer que quando a gente acende uma lâmpada, ou quando uma lâmpada se acende, a primeira superfície que se ilumina é a própria lâmpada. Antes de ela iluminar qualquer outra pessoa, a primeira superfície que está se iluminando é ela mesma. Então, se eu emito pensamentos gentis e nobres para as pessoas que estão ao meu redor, eu me encharco deles no primeiro momento. Então, eu sou o maior beneficiado. Então, para se alcançar essa meta, a saúde integral, que é o que nós buscamos, saúde mente e corpo integral, tornam-se necessários o alto amor, o respeito a si mesmo, os cuidados com a convivência íntima com o si profundo. Para a gente pensar e estudar, né? O que eu posso fazer em relação ao meu alto amor? Ao respeito a mim mesmo, às escolhas que eu tenho feito, diz respeito a esse respeito. Eu escolho para mim, desde as escolhas mais simples, do que eu tenho escolhido me alimentar. É um respeito para com o seu corpo físico. Já sabemos que essa é uma máquina fabulosa, fantástica, que nós recebemos perfeita, que nós recebemos redondinha, funcionando bem, e que cá para nós, infelizmente, nós vamos estragando ao longo do caminho. Claro que ela tem um certo desgaste natural ao longo dos anos. É natural para todos nós. Mas nós, com os nossos vícios e nossos comportamentos, desgastamos mais do que devia. Inclusive, encurtamos até o tempo de vida útil dela. Algo que nós vamos nos arrepender muito, depois quando soubermos que, puxa, ela podia ter rendido um pouco mais. Podia ter ficado um pouco mais aqui. Podia ter ficado um pouco mais com os meus, podia ter produzido mais,
podia ter usado melhor o meu tempo, poderia ter servido mais na causa, no meu objetivo. Poderá nos causar até uma consciência de culpa depois, quando nós soubermos que a gente, se tivesse cuidado dela um pouquinho melhor, poderia ter ido um pouco mais adiante. Então, essas escolhas do que eu escolho, do que eu faço em relação ao meu corpo, diz respeito ao respeito a mim mesmo também. O que eu escolho assistir, ler, o que eu jogo para dentro da mente, do corpo, diz respeito ao respeito a mim mesmo. Os cuidados com essa convivência íntima com o meu si profundo. Tudo aquilo que eu forneço para mim, tudo aquilo que eu escolho, que nós podemos escolher. Nós não somos simplesmente vítimas de, eu sou encharcado por essas coisas que vêm aí fora, das coisas que a mídia joga para mim. Nós somos capazes hoje já de selecionar, isso eu quero para mim e isso eu não quero. Você só fica lendo sobre a vida dos outros no Facebook porque você quer. Você só fica vendo notícia de desgraça porque você quer. É muito fácil você desligar. É muito fácil você ter uma disciplina de ter um horário para isso, um horário para aquilo. São disciplinas que a gente pode colocar para nós mesmos. Nós que nos perdemos e gastamos lá, às vezes, 1 hora por dia cuidando da vida dos outros nas redes sociais. E a gente vai espremer, vai ver o que isso trouxe para mim, além de saber que fulano está viajando para lá, que Beltrano fez aniversário, que a outra pessoa gosta de tal político e a outra pessoa não gosta. E a gente vai perceber, meu Deus, o que eu estou fazendo? O que eu estou jogando para dentro de mim? E a gente vai começar a fazer escolhas melhores no que a gente lê, no que a gente assiste. Isso é respeito. Isso é saúde mental. Conforme a gente vai ver aqui, ela nos dando daí dicas sobre como melhorar essa saúde. E agora ela vai usar um exemplo do que acontece com o nosso corpo, muitas vezes. Autorreparador. O aparelho circulatório, aqueles que são da área de saúde vão entender bem esses termos. De imediato à agressão, ela está citando aqui o que acontece quando a gente corta uma parte do nosso corpo. Tá? De imediato à agressão, reúne a fibrina dos vasos, procurando elaborar coágulos tampões que impedem a hemorragia e preservam a vida. Não sei se a gente sabe, mas isso acontece tão naturalmente que a gente acha que é mágica, né? Mas o nosso corpo é fantástico. Toda vez que a gente se corta, a gente espera alguns minutinhos. O que acontece? O sangue coagula, a cicatriz fecha, pronto. Isso é mágica, né? Isso acontece sozinho, a gente acha que aconteceu sozinho. Mas a gente esquece todo um trabalho que o corpo fez para que isso pudesse acontecer. Porque se ele não fizesse isso, nós sangraríamos até a morte. É hemorragia. Claro que num corte pequenininho demoraria mais, né? Mas ele faz todo esse trabalho, o aparelho circulatório, ele reúne a fibrina dos vasos, procurando elaborar coágulos tampões. Então, ativa um alarme lá, dentro do corpo físico, dizendo assim, olha, teve um corte, teve uma fenda. Vamos, por favor, trabalhar para que ele não sangre até a morte. Preservação da vida. Então, vamos fazer esses coágulos tampões que impedem essa hemorragia e preservam a vida. O corpo faz isso sozinho, sem a gente dizer, olha, corpo, por favor, agora faça aqui um coágulo. A gente não precisa dar esse comando, ele faz isso sozinho, ele é autorreparador. Fantástico isso. A gente às vezes não percebe, né, que a gente tem esse instrumento conosco que funciona assim para tudo. Várias coisas que a gente traga, não só o corte, mas outras coisas que a gente desequilibra, e ele se reequilibra sozinho. Você come o que não deve, passa algum tempo no banheiro, né? Algumas horas, e daqui a pouco você está novinho em folha. Por quê?
ele teve suas dificuldades, ele se resolveu. Às vezes a gente não precisa nem de medicamento. A gente toma, porque a gente adora um remedinho, né? Mas a gente toma, a gente não precisa tomar nada, o corpo se resolve em algumas horas e a gente volta ao normal, porque ele é autorreparador. E aqui ela está dizendo assim, também ocorre o mesmo em referência às enfermidades. O câncer, a AIDS, as paralisias, as enfermidades cardíacas e outras, que sob o comando mental correto, vitalizam o sistema imunológico. Então, o comando mental consegue vitalizar o sistema imunológico. Eu posso vitalizar o meu próprio sistema imunológico, produzindo diversas células com poder quimioterápico. Eu posso curar o meu próprio câncer? Sim. O exemplo que ele nos deu, de Divaldo nos trouxe. Autocura de doenças graves? Sim, de doenças graves. Mediante o qual bombardeiam as células rebeldes e doentes. Então, nós temos esse poder dentro de nós. O que acontece é que a maioria de nós não consegue e sucumbe a uma doença como essa, porque nós somos fracos. Mas, alguns de nós, como aquela mulher que falou assim, trate de mim porque eu sou essa em 1 milhão, naquele momento ali, imagine a ordem que ela deu para estas células do corpo. Imagine a ordem mental que ela jogou para dentro do corpo a partir daquele momento ali e começou a produzir a sua própria cura. Destruindo essas células rebeldes e doentes, da mesma forma isolando as portadoras de degenerescência e favorecendo as saudáveis, assim restaurando a saúde ou facultando maior sobrevida. Então nós temos esse médico interno, nós temos esse poder dentro de nós mesmos. Então a autocura não é um processo assim transcendental, só para poucos. Não, ela é possível para qualquer um de nós que se dispuser a isso. Desde as coisas mais simples, a gente começa com as coisas mais simples, até em doenças graves e sérias como esses exemplos que a gente ouviu ali. À medida que te elevas pelo pensamento, sucedem-te ocorrências agradáveis. Olha a outra consequência do pensamento elevado. Coisas boas acontecem para quem tem pensamentos elevados. Que você muda a psicosfera ao teu redor. Você passa a vibrar numa outra sintonia e é natural que ocorrências agradáveis vão acontecer. Não quer dizer que a gente vai passar a viver um mar de rosas, porque esse mundo não é um mar de rosas ainda. Não quer dizer que você vai deixar de ter as suas provas e as suas expiações. Mas você vai favorecer ocorrências agradáveis na sua vida. Vão acontecer em maior número, que antes não aconteciam quando você não tinha o pensamento elevado. Geradoras de alegria e de bem-estar, que transformam a tua existência, auxiliando-te na escalada ascensional. E essa simbologia aqui, eu acho fundamental para a gente entender o que fazer para substituir pensamentos ruins por pensamentos bons. Todos podem modificar o hábito de pensar, cultivando ideias relevantes através de. E ela dá aqui dica objetiva de como a gente fazer isso. Como eu modifico o hábito de pensar? Leituras sadias. Já falamos sobre isso. O que a gente anda lendo? Só aqui no começo nós demos 250 exemplos de leituras sadias. Só Divaldo psicografou 250 obras para gente. Só depois de Chico tem mais de 400. Temos a codificação. Então a gente de leitura sadia na doutrina espírita está muito bem servido. Conversações úteis. O tom das nossas conversas entre amigos. Qual é o tom dessa conversa? Cuidado com o pessimismo nas nossas conversações. Trocar pelo otimismo perante a vida. As convivências saudáveis, com quem a gente anda convivendo, escolher melhor as nossas convivências. Tudo isso vai mudar
o padrão do pensamento corriqueiro no nosso dia a dia. Porque nós ainda somos como aquele copo de água suja. Nossa mente ainda anda cheia de sujeira. Os pensamentos negativos ainda reinam. Como é que eu faço para transformar um copo de água suja em um copo de água limpa? Tem uma opção, que é o chegar e enfiar a mão lá e ficar tirando sujeirinha por sujeirinha daquele copo lá. Cá para nós é uma sugestão muito trabalhosa e muito difícil, possivelmente eu não consigo. Mas tem outra muito mais prática, que é o que ela oferece ali. Substituição de pensamentos ruins por pensamentos bons. Se você começar a cultivar só pensamentos bons e mais pensamentos bons, os ruins não terão espaço de existir em você. Então, o que você faz para transformar aquele naquilo? Você começa a despejar água limpa num copo de água suja, ele vai transbordando, e daqui a pouco, depois de algum tempo, aquele copo de água suja vai estar muito mais limpo, e depois de algum tempo vai estar completamente limpo. Porque eu estou despejando água limpa. Não vai haver lugar mais para a sujeira vai embora sozinha. Então, se eu começar a ocupar o meu tempo e horas específicas do meu dia com pensamentos elevados, por exemplo, nós estamos, neste momento agora, vivendo uma experiência como essa. Durante essa uma hora e meia que vocês estiveram aqui, se vocês tiverem esse cuidado com o pensamento, nós só tivemos pensamentos bons relacionados ao tema, relacionados às questões da nossa vida, às decisões que a gente tem que tomar. Espero que ninguém tenha pensado mal de ninguém. Nós só tivemos pensamentos bons. Então, uma hora e meia nesse nosso dia, nós garantimos essa saúde do pensamento. Olha que maravilha que é isso. Se a gente conseguir repetir isso, por exemplo, todos os dias de alguma forma, daí a gente faz isso através da oração, das nossas leituras, do nosso evangelho no lar. Se a gente começar a criar esse hábito e repetidamente, nós vamos começar a limpar essa água suja e vamos ter uma vida de pensamentos muito mais saudáveis do que temos hoje. E com isso vamos começar a nos curar das doenças que nós temos e evitar a chegada de doenças na nossa vida. Reflitamos sobre isso. Pensemos pensamentos nobres e saudáveis para quem quer que seja, começando de agora. O pensamento é difícil de se controlar. É difícil a gente evitar de pensar numa coisa. Quando a gente tem uma preocupação, minha cabeça só vai naquilo. Por isso a substituição. Se a minha mente só está pensando naquele problema, troque. Leia alguma outra coisa, vá assistir alguma outra coisa, ouça uma palestra. Hoje as palestras estão todas disponíveis para a gente. Por exemplo, este trecho que a gente usou do livro com Divaldo, está no YouTube, ela é até mais longa. A gente assiste ali 45 minutos no nosso translado de carro, no fone de ouvido. São 45 minutos que a gente vai estar voltando com os nossos pensamentos para aquele tema e vai evitar de pensar coisas negativas. É higiene mental para o nosso dia a dia que vai evitar que a gente produza doenças nas nossas vidas. Para finalizar, nós gostaríamos de propor uma mensagem em vídeo que poderia ser a nossa prece. Pode ser? Ou se quiser fazer a prece depois, não tem problema. É uma mensagem do programa Momento Espírita que vai nos deixar aí um ensinamento final a respeito dessa temática para que a gente possa ir pensando para a nossa casa. Todas as criaturas humanas adoecem. Raras são aquelas que trabalham para a cura real.
A ação medicamentosa por si só não restaura integralmente a saúde. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, não podemos esquecer que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é uma fonte criadora e a vida plasma, em nós mesmos, aquilo que desejamos. Assim, a medicação não nos valerá muito se prosseguirmos tristes e acabrunhados, porque a tristeza é geratriz e mantenedora de muitos males. Como poderemos pretender ter a saúde restaurada se nos permitimos a cólera ou o desânimo por muitas horas? O desalento é anestésico que entorpece e acaba por destruir quem o cultiva. A ociosidade que corrompe as horas e a inutilidade que desperdiça o tempo valioso extingue as forças físicas e as do espírito. Mesmo porque a mente ociosa acaba por se dedicar a muitas coisas ruins, como a maledicência e a crítica destrutiva. Se não sabemos calar nem desculpar, se não ajudamos nem compreendemos, como encontrar harmonia íntima? Por mais que o socorro espiritual venha em nosso favor, devoramos as próprias energias com atitudes negativas. E com respeito ao socorro médico, mal surgem as primeiras melhoras, abandonamos o remédio, a dieta, os cuidados, demonstrando a nossa indisciplina. Por isso, se estamos doentes, antes de qualquer medicação, aprendamos a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Fujamos da indelicadeza e do azedume constante que nos conduzirão à brutalidade no trato com os demais. Enriqueçamos nossos fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busquemos a intimidade com a sabedoria pelo estudo e a meditação. Não manchemos nosso caminho. Sirvamos sempre. Trabalhemos na extensão do bem a todos. Guardemos lealdade ao Mestre Jesus, a quem dizemos seguir. E permaneçamos com a certeza de que cultivando a oração, vibrando positivamente pela vida, abraçando a oração diária, desde logo, a meditação de que nos servirmos atuará rápida e beneficamente em nosso corpo. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade. Muita paz. Bom dia a todos. Bom dia. Nós agradecemos imensamente ao André pela brilhante reflexão que fez conosco. E aqueles que necessitarem de paz, que aguardem nos seus lugares, serão chamados. Os pais que tiverem crianças serão chamados inicialmente. Muito obrigado e que Deus abençoe.